acredito que a comunidade judaica no Brasil, quando ouve isso, fica indignada. Sabe por quê? Porque o povo judeu só sabe o que é um holocausto, de ter um genocídio que matou 6 milhões de pessoas da sua nação. Então, vai falar isso para um judeu, banaliza isso. Pergunta para um judeu o que é ser um genocida, que eles vão te explicar muito bem na história sofrida deles, o que é genocídio. E hoje, com muita tranquilidade, as pessoas falam de uma autoridade, do presidente, do chefe do poder executivo da nação e o acusam de genocida. Mas se você perguntar para as pessoas, mas por que é de genocida? Me explica por quê. Ele pegou as forças armadas e pela força exterminou milhares de pessoas, tentou exterminar uma etnia. As pessoas não vão saber explicar. Então eu mostro por 2 exemplos aí como se banaliza o significado das palavras. Pois bem, é por isso que eu quero valorizar muito essa palavra aqui nessa noite, o Evangelho. Porque é através dessa palavra que transformou a minha e a tua vida. Quantos creem nisso? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mas afinal, pastor Evanildo, o que é o Evangelho? No dicionário, o Evangelho é um termo que vem do grego que significa boas novas, boa mensagem. Repita comigo, boas novas. Boas novas. Boas mensagens. Boa mensagem. Boa mensagem. Só para você perceber a importância, e aí eu vou falar no caráter secular e geral sobre o Evangelho, que o Evangelho que nós conhecemos está muito acima disso, mas para você ter uma ideia da importância dessa palavra, o que vem a ser o Evangelho? Boas novas. Nós, como seres mortais, limitados ao tempo e ao espaço, como nós não conseguimos controlar o futuro em fatores externos, é muito comum nós sermos acometidos por ansiedade, ficarmos preocupados com as coisas, o que vão acontecer. Sim ou não? Sim. É por isso que Jesus ele manda sempre nós termos paz, termos calma, confiar. A palavra de Deus fala muito de fé e de confiança. Por quê? Porque nós não temos controle de todos os fatores e do futuro. É por isso que em Eclesiastes capítulo 7, 14, o autor ele vai dizer o seguinte: no dia do bem, aproveita, desfruta o dia bom que Deus te deu, mas no dia da adversidade considera, porque Deus fez tanto o dia bom quanto ruim, para que o homem não saiba o que venha depois dele. O que significa isso? Que Deus ele faz de maneiras aleatórias, é um algoritmo que Deus ele não fala assim, você vai ter 3 dias bons e um ruim. Você não tem essa previsão. Você pode ter uma sequência de dias bons, depois uma sequência de dias ruins. Eles se alternam e Deus não se preocupa em te explicar como é esse algoritmo, qual é a ordem. Mas ele já faz isso de propósito, sabe por causa de quê? Porque se nós tivéssemos o controle do tempo e dos fatores externos, nós teríamos uma sensação de autonomia e de independência, não iríamos querer estar aos pés dele, confiar nele. É por isso que quando o povo de Israel estava no deserto, ele mandava uma porção do maná apenas para aquele dia. Deus ele é poderoso, ele podia mandar uma provisão já para o ano inteiro para eles estocarem. Mas sabe por que Deus não fazia isso? Porque, irmãos, sem brincadeira, se Deus mandasse maná para o ano inteiro, o povo só ia estar naquele ponto no primeiro dia, ia ficar o ano inteiro fora. Mas aí Deus fala assim, como eles se esquecem muito rápido da minha dependência, é só esse dia, amanhã vai faltar e vão se chegar perto de Deus. Você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor? Então, dessa forma, é por isso que Deus ele não nos mostra o futuro. E aí, nós não sabemos o que vai acontecer e nós sempre precisamos confiar que é dele, que sempre virá um socorro e uma boa notícia. Por exemplo, na área da economia. Os economistas, os empresários, o governo, o mercado financeiro sempre está na expectativa de uma boa notícia. Será que o Copom vai abaixar a taxa de juros, vai aumentar a taxa de juros? Isso interfere. Tem pessoas que ganham, por isso que há tráfico de influência no governo, isso é um crime. Se alguém tiver uma informação privilegiada do Banco Central, se vai aumentar a taxa de juros ou diminuir a taxa de juros, essa pessoa ela especula no mercado financeiro e ela pode ganhar muito dinheiro e causar prejuízos. Então, na economia, as pessoas esperam o preço do dólar baixar, a inflação cair. Esperamos uma boa notícia. Uma conversa com o chefe. Quem trabalha aqui que tem um chefe? Você já viu que quando o chefe manda um recado e te chama na sala dele, você fica um pouco preocupado? O chefe. Será que eu vou levar uma bronca?
Poxa, aí você chega lá, uma boa notícia, ele fala que você vai ser promovido. Dá glória aí. Mas na verdade, se todas as vezes que o chefe fosse te chamar, você não quer receber uma bronca. O que você quer? Uma promoção ou aumento, certo, pastor? Nós temos sempre a expectativa de uma boa notícia. A gravidez. As irmãs aqui que são mamães e quem está gestante, levanta as mãos. Aí tem aquela expectativa de ter uma boa notícia, né? Qual é o bebê está saudável, qual é o sexo do bebê. Eu lembro que eu e a irmã Luciana, quando a Luciana estava grávida, com 3 meses, nós fomos lá ver o exame, não foi? O resultado. E eu sempre desejei ter uma filha. E aí, irmãos, eu fui na expectativa de uma boa notícia. Era a minha preferência, queria ter uma filha. E quando chegamos lá, a doutora mostrou pra gente a imagem, né, Luciana? Irmãos, eu não entendi nada, o negócio ficou borrado. Entendi nada. Eu só sei que tecnicamente ela explicou, ela falou assim, papai e mamãe vai ser uma menina. Foi uma boa notícia. Vai sair, o bebê está bem, vai ser uma boa menina. Está ali o resultado ali. A Patrícia ali. A Paty está ali. Já se fazem 18 anos. Olha como é que passa rápido. Um currículo. Quando você entrega um currículo, você sempre espera uma boa notícia do telefone tocar, sim ou não? Sim. Eu lembro a minha esposa, quando ela se formou, que ela fez o ensino médio normal para ser professora do ensino fundamental. Irmãos, nós estávamos passando um período crítico, né? Recém-casados, uma dificuldade financeira terrível. Aí o que aconteceu? A irmã Luciana mandou, imprimiu cerca de 50 currículos. E a gente não tinha nem o dinheiro da passagem. O escrivão estava passando, irmãos, olha, uma prova. Isso de casamento, a irmã Luciana andou a pé por vários quilômetros, vários bairros adjacentes ali, ela entregou os 50 currículos, ela andava às vezes uns 8 quilômetros por dia. Nos bairros ela entregava os currículos e ficava perto do telefone esperando uma boa notícia, até que, enfim, aconteceu. Quando você presta um concurso público, você também fica na expectativa de uma boa notícia, sim ou não? Sim. Ninguém fala assim, poxa, eu fiz um concurso, mas eu quero saber logo que fiquei reprovado. Errei mais da metade do gabarito. É isso que acontece? Não, nós sempre geramos a expectativa de que, poxa, será que essa eu vou? Não é, irmão Wallace? É isso aí. Quando outros exames, além da gravidez, quando você precisa fazer alguns exames, você fica preocupado com a sua saúde. Mas você vai ao médico na esperança de uma boa notícia. É como o Evangelho, é o significado do Evangelho, boas novas, uma boa mensagem. A nossa vida é movida pela expectativa de boas notícias, pastor Noé. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para você. Tem boas notícias que Deus vai te entregar nessa noite. Levante as tuas mãos, abre a tua boca, e glorifique e exalte o nome. Ali, a história do filho pródigo, o pai sempre esperava uma boa notícia do filho um dia retornar. E eu congreguei uma vez numa filial que tinha um obreiro, um diácono, que o filho dele saiu de casa. E ficou um bom tempo fora de casa, o rapaz, no mundo de pecado, uma coisa terrível. Mas teve um dia que aquele obreiro com a esposa entraram lá na igreja e ficaram muito felizes. E eles falaram que receberam uma boa notícia. O filho resolveu voltar para casa. Então nós sempre temos a expectativa. De repente você entrou aqui nesse culto e você está na expectativa de uma boa notícia. E saiba que aquele que pode dar as melhores notícias já se fez presente aqui desde o início desse culto. E ele tem uma palavra, se ele liberar uma palavra do seu alto e sublime trono, e expedir um decreto ao teu favor, não tem autoridade no céu ou na terra que possa revogar. Quem sabe essa noite, o Evangelho, a boa notícia que você quer receber, você vai receber nessa noite. Amém? Quantos creem nisso? Amém? Aplauda ao Senhor. Mas além disso, eu citei alguns exemplos do nosso cotidiano, mas, por exemplo, uma boa notícia, ela pode ser determinante entre a vida e a morte de um povo. Sério? Sério. Eu vou trazer uma aplicação aqui, eu trouxe um fato histórico na mensagem da segunda-feira, mas mais abordando a questão da prova atlética de maratona. Mas agora eu vou aproveitar esse mesmo fato histórico e falar como é que uma boa notícia é o diferencial entre a vida e a morte. Nós falamos aqui na segunda-feira que na cultura helênica, na cultura grega, a nação grega era um povo
muito culto, desenvolvido nas artes, na filosofia, mas também era um povo belicoso. E os gregos, eles na sua cultura, eles não admitiam ser derrotados por um povo inimigo e serem subjugados como escravos. Então eles tinham uma cultura que, quando alguma nação inimiga vinha invadir, que não era a Grécia propriamente dita, o estado da Grécia eram cidades independentes, né? Mas os gregos, eles tinham uma cultura de que os homens iam com a tropa para o campo de batalha e as mulheres e as crianças ficavam na cidade, à espera de uma boa notícia. Que notícia era essa? A notícia é que tinha um mensageiro no exército, e esse mensageiro, ele era chamado de evangelho, pastor Ué. O camarada que tinha esse cargo, que era o mensageiro para dar a notícia na cidade, se eles venceram ou não a batalha, era chamado de evangelho. E esse mensageiro, ele precisava chegar à cidade e informar com a maior precisão e o mais rápido possível se eles venceram ou não a batalha, porque a ordem que os homens davam para as esposas, para as mulheres, era o seguinte: olha, se nós perdermos a batalha, nós vamos mandar o evangelho, o mensageiro, e ele vai dizer: perdemos, então vocês tirem suas vidas e matem as crianças, para vocês não serem estupradas e serem feitos de escravos nossos filhos. Mas aguardem, porque se o evangelho chegar e dizer que nós vencemos a batalha, vocês não vão precisar causar essa tragédia. Agora imagina, eles iam para o campo de batalha e olha como é que ficavam as mulheres na cidade, esperando uma boa notícia, esperando o evangelho, o mensageiro chegar. Isso era um fator crucial entre a vida e a morte da cidade. E aí eu trouxe uma história de uma batalha, que isso é um fato que aconteceu em 490 a.C., uma batalha entre os gregos e o exército persa, um império muito poderoso, o exército persa, nas regiões da cidade de Maratona. Houve uma batalha, os gregos venceram, e o general grego falou para o evangelho, o mensageiro que se chamava Fidípades, e falou para ele: olha, corra lá em Atenas e avisa que nós vencemos a batalha. E ele correu, mas era uma distância muito longa, de 42 quilômetros. Por isso que tem essa prova nos Jogos Olímpicos, 42 quilômetros, que é em homenagem à Batalha de Maratona. E ele chega lá na cidade e fala: vencemos. Mas bem extenuado, ele falece com o sacrifício da sua própria vida. Ele trouxe a boa notícia que gerou esperança para aquela cidade. Mudou a história de Atenas, da Grécia. Uma mensagem. E esse mensageiro era muito esperado. Agora, eu quero dizer uma coisa para você. Nós estamos reunidos aqui porque estamos em busca de um evangelho, ou seja, de uma boa notícia que sobrepuja em muito todas essas que eu falei aqui. A economia, o dólar pode cair, o dólar pode aumentar, a inflação pode se estabilizar, o real pode se valorizar, a taxa de emprego pode aumentar, pode cair, o teu chefe pode te demitir, pode te promover, você de repente tem o sonho de ter um filho, isso pode ser postergado, você pode se frustrar num concurso ou ter uma boa notícia, você pode ter boas notícias em todas essas áreas que eu te falei. E ainda que a cidade do Rio de Janeiro estivesse correndo risco de morte num campo de batalha, precisando de um mensageiro para nos dar essa notícia, nada dessas boas notícias, desses evangelhos que eu te falei aqui, chegaria aos pés do supremo evangelho que um dia eu e você conhecemos. O evangelho que foi a boa notícia anunciada para toda a humanidade, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem é este evangelho? É Jesus. Jesus é a melhor notícia para a humanidade. Não é uma notícia que esse mensageiro trouxe para a cidade de Atenas, ali na Batalha de Maratona. Não é uma proposta apenas de emprego, não é um carro que você quer ter uma boa notícia que você vai poder comprar. Ele venceu a morte, o pecado, ele morreu na cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou.
fomos justificados, estamos livres de toda condenação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele é o verdadeiro Evangelho. Levante as tuas mãos, glorifique e exalte ao nome dele. Jesus é o verdadeiro Evangelho. Abra a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. E diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 1, verso 16. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 1, 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu e também do grego. E finalizando, Mateus capítulo 4, verso 23. Esse é o verdadeiro Evangelho, Jesus. Mateus capítulo 4, verso 23, e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Por que Jesus é o supremo evangelho, é o evangelho? Porque todas as notícias que eu te falei, as boas notícias, elas são circunstanciais e temporais, elas mudam. Você recebe uma notícia só numa área, pastor Wesley, é pontual. As batalhas gregas lá, a cidade de Atenas foi salva, recebeu a notícia desta batalha. Mas daqui a 6 meses, um outro inimigo mais poderoso poderia estar às portas deles. Eles vivendo a mesma tensão, na dependência de uma boa notícia. Mas Jesus não. Jesus, ele é a boa notícia para toda a humanidade que estava condenada. Ele foi lá na cruz, venceu a morte, venceu o pecado. Não corremos mais risco. Nós somos mais do que vencedores. Por aquele que nos amou, levante as tuas mãos, glorifique, exalte ao nome dele. Satanás não tem mais poder sobre a tua vida. Você não está mais acorrentado pelo pecado. Satanás não tem mais poder sobre a tua casa, sobre a tua família. Porque o Evangelho, o verdadeiro, supremo Evangelho, chegou diante de nós. Deus mandou a notícia que durante séculos toda a humanidade esperava. Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Aplauda o nome dele. Agora, quando se manifestou o Evangelho? Ou seja, Jesus, o Evangelho encarnado. Aí nós vamos ver Gálatas capítulo 4, verso 4, que diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Eu gosto muito desse versículo. O que significa isso? Vindo a plenitude dos tempos, é que na linha da história da humanidade, e os cientistas eles têm muita dificuldade com isso, porque os astrônomos, os físicos, os geólogos, eles fazem estudos, e a Terra ela é datada de milhões de anos. Só que a humanidade tem um tempo bem curto, cerca de 6.000 anos a história da humanidade. Mas a Bíblia não vai se prender muito a detalhes, né, irmãos? Ali, nos primeiros versos de Gênesis 1, ali tem milhões e milhões de anos, não é questão de nós tratarmos isso aqui. Mas o que eu quero lhe falar é que você já parou para pensar que de eternidade em eternidade, antes da fundação do mundo, a Santíssima Trindade ali em comunhão, reunida, antes do mundo ser criado, de Adão ter pecado, Deus já tinha traçado um plano de redenção, um plano da salvação. E Deus, na sua onisciência, que Ele é o eterno, de eternidade em eternidade, né? Deus ele não existe, Ele é. Esse tempo aqui que nós não ficamos preocupados com presente, passado e futuro, irmãos, é porque Ele criou o universo, o sistema solar, e nós estamos submetidos ao tempo Cronos, mas Ele está fora do sistema solar, Ele está fora do tempo, Ele controla o tempo. Então Deus ele vê
passado, o presente e o futuro como se fosse a mesma coisa. Mas como assim, pastor Evanildo? Eu costumo falar nas minhas mensagens. Você sabia que 10 milhões de anos antes dele criar o planeta Terra, ele já te conhecia. Ele já sabia dos propósitos dele para a sua vida. Antes, 10 milhões de anos de Adão e Eva estarem ali, ele já sabia. Ele já sabia que você estaria aqui neste culto. No dia 17 de julho de 2022, ele tem um controle de tudo. Ele não fica surpreso com nada. É por isso que o profeta Isaías vai profetizar com detalhes sobre Jesus 600 anos antes de Jesus, do Evangelho vir à Terra. Ele tem o controle de tudo. Mas como assim? O que eu quero te dizer é que quando Jesus ele veio aqui ao mundo, ele não chegou um minuto atrasado, um minuto adiantado. Foi há cerca de 2000 anos atrás, Deus ele viu, ao longo da história da humanidade, naqueles 6.000 anos, que a plenitude dos tempos, o momento exato para Jesus vir, era naquele momento. Não era no século XV. Não era no século X a.C., no período do apogeu do reinado do Império Hebreu, do rei Davi. Não, era naquele momento, era o momento exato. Deus, na sua sabedoria, ele olhou e falou assim: esse é o momento perfeito. Por quê? Vivia-se um governo mundial que era o Império Romano, cruel, idólatra, perverso, mas esse controle central mundial facilitou a comunicação das línguas. E o Império Romano era como se fosse os Estados Unidos da América do século XX, uma superpotência naquela época. E o Império Romano desenvolvia uma tecnologia muito grande na parte de engenharia. Só ver os aquedutos que eles construíram, uma coisa perfeita. As obras de engenharia do Império Romano. E o Império Romano construiu estradas que davam para os 4 cantos do mundo. Então Jesus veio no momento perfeito. Por quê? O mundo todo praticamente falava um idioma que era geral, universal. Haviam estradas para todos os cantos, e quando a igreja começou a ser perseguida, que nós vemos ali em Atos 8:1, o evangelho foi propagado de uma maneira extraordinária. Tudo no controle de Deus, ele fez tudo perfeito. Mas pastor Evanildo, qual é a aplicação para a minha vida? Que eu quero dizer o seguinte: não importa se você tem 20 anos de idade, 30 anos de idade, 40 anos de idade, 60 anos de idade. Tem alguns projetos na sua vida que ainda não se concretizaram. Você fica frustrado às vezes. Na área familiar, financeira, acadêmica, algumas coisas estão travadas. E aí você tem a consciência e você fala assim: puxa vida, até hoje eu não me formei porque eu não tive juízo, eu tomei decisões erradas, eu não fiz uma faculdade. Ou na minha carreira profissional, ela está estagnada porque eu tomei decisões erradas, eu não fui proativo. Poxa, eu não tenho uma casa própria porque eu não tomei determinadas decisões. Quer que eu te diga uma coisa? Tudo isso é verdade. Porque há princípios no mundo espiritual, a lei da semeadura, as atitudes geram consequências. Mas o que eu quero te dizer e confortar o teu coração, que eu quero trazer uma boa notícia para você. Ainda que você tenha errado várias vezes, empreendido um negócio, ou em várias áreas da sua vida, a coisa ficou travada, não pegou Deus de surpresa. Pastor, o que isso significa? Significa que Deus, antes da fundação do mundo, Ele já sabia que você ia dar cabeçadas, você ia cometer erros. E aí você pensa que as coisas estão atrasadas na sua vida, mas na sua presciência Deus já sabia que você ia tomar decisões erradas, as coisas não iriam acontecer naquele momento, mas que hoje você estaria nesse culto aqui na Devec Bangu, e Ele iria destravar no mundo espiritual a plenitude dos tempos, um monte de coisa vai acontecer na tua vida, e não vai pegar Ele de surpresa e fala: filho, eu já preparei tudo isso. Irmãos, vocês lembram de José? Os irmãos dele venderam José como escravo, com uma caravana de midianitas, que depois venderam para o Egito, certo? Correto. Mas antes dos irmãos venderem José, Deus já não tinha dado o sonho a José, não falou que ele seria grande, seria um governante? Mas aconteceu esse problema aí, por imaturidade também de José. José provocou aquilo ali, tá? Porque foi menino, não só foi imaturo,
provocou a inveja dos irmãos e teve aquela consequência. Aí você fala assim, caramba, agora é um caos. Deus fez uma promessa, e aí, perdeu o controle? Irmãos, Deus usou o pecado e a conspiração dos próprios irmãos para José chegar no lugar onde ele deveria chegar. Aí a mulher de Potifar acusa ele, né, de abuso sexual, de um estupro, vai para o cárcere, mas o cárcere está mais pertinho do palácio, e dali do cárcere ele foi para sair governador. Então, toda essa série de fatores, parece que o tempo de Deus está perdendo o controle, mas na verdade, mesmo com o pecado dos irmãos, a imaturidade de José, Deus olha, ele controla o tempo e fala assim, José foi imaturo, os irmãos pecaram, mas eu vou alinhar tudinho, parece que está tudo atrasado, mas na plenitude dos tempos ele vai estar ali de frente e Faraó. De repente você está frustrado com uma coisa que não aconteceu na tua vida, está 15 anos parado. Não fique se comiserando, se martirizando. Você fez bobagem, mas larga isso para lá. Você vai agora orar com confiança, vai tomar atitude, que Deus ele não está, ele não foi pego de surpresa, ele já sabia que você ia bater com a cabeça na parede, fazer bobagem, mas ele na plenitude dos tempos, ele preparou você para nesse culto aquele e falou, agora você vai acertar, agora eu vou liberar uma palavra, agora a porta vai se abrir, vai ter casamento, vai ter família restaurada, vai ter empresas abertas, faculdades feitas, vai ter ministério sendo restaurado, porque chegou a plenitude dos tempos para a minha e para a tua vida. Levante as tuas mãos, abra a tua boca e glorifique, exalte ao Por que nós devemos anunciar o Evangelho? Irmãos, já perceberam que o nosso pastor, pastor Silas Malafaia, ele tem uma visão, uma paixão muito grande em abrir igrejas? Sim ou não? Sim. Porque quando se abre igrejas, você está proclamando o Evangelho. Eu vi nascer a ADVEC Realengo. Deus me concedeu a honra, quase 3 anos eu fui vice-dirigente ali da ADVEC Realengo. Uma igreja espetacular, irmão, vi coisas extraordinárias aqui. Pastor Renato Gomes, um grande homem de Deus, chamado, vocacionado para o Ministério Integral. Agora, olha que coisa interessante. Ali era uma propriedade que estava parada e o pastor teve a visão de abrir aquela igreja. Irmãos, eu já cheguei a ver naquela igreja ali 40 pessoas aceitarem Jesus, 70 pessoas aceitarem Jesus. Olha quantas famílias foram transformadas ali. Por quê? Porque a nossa igreja entendeu a visão de que deve se pregar o Evangelho. Ah, mas eu tenho meu trabalho, eu não posso ir. Mas quando você oferta, quando você dizima, você está investindo no reino. Quantas famílias são restauradas ali? E agora pegando um ganchozinho de falando de vindo à plenitude dos tempos, eu vou dar um testemunho pessoal aqui da minha vida. Voltando um pouco anterior. Eu não vou falar isso aqui na mensagem, mas veja. Olha o que é o tempo de Deus exato para a sua vida. Irmãos, vocês acreditam que 10 anos antes da ADVEC Realengo ser inaugurada, Deus usou uma profeta para mim e descreveu aquela igreja todinha e me viu lá dentro trabalhando, me viu como pastor e eu não era ordenado ainda. 10 anos antes, nem sonhava a ADVEC em inaugurar a ADVEC Realengo. Uma irmã, esposa do pastor Jorge, coisa linda, uma Ilka, ela vira para mim e fala assim, meu irmão, você vai ser um pastor. E eu vejo você numa igreja, é um local muito grande, um povo numeroso e você com as mãos muito agitadas, trabalhando muito. Isso se passou, irmãos, passaram-se 10 anos. Aí eu fui designado para ir para a ADVEC Realengo. Aí eu vi a inauguração, aquele processo, aquela igreja grande nascendo, irmãos trabalho. E eu trabalhando ali, e aí quando estava perto de ser ordenado, aí eu lembrei, eu falei, meu Deus, como é que a irmã Lípica, 10 anos antes? Aquilo era um supermercado, depois uma igreja, outra denominação. Como é que é? Longe, há 10 anos atrás, ela me viu como um pastor trabalhando ali, descreveu a igreja e foi nascer a ADVEC Realengo. Sabe por causa de quê que ela teve isso? Chegou a plenitude dos tempos. Faltava 10 anos, mas Deus já falava como se já estivesse pronto. Por quê? Vou falar um negócio aqui para vocês. Eu tive a oportunidade, através da minha profissão, eu fui escalado durante muitos anos ali no desfile de escolas de samba, ali no Sambona.
É bombeiro militar. É escalado ali. Então, irmãos, uma coisa interessante, tipo assim, uma escola de samba, quando ela está desfilando, ela tem várias alas. Aí vai passando as alas, você está num determinado setor, você não compreende. Aí vem as alas e eles vêm com umas fantasias, com uns pedaços assim na cabeça, que parecem umas coisas que não têm sentido, desconexas. Só que depois que toda a escola entra, lá na Marquês de Sapucaí, aí você vai entender a ideia do carnavalesco, que tem uma conexão daqueles penachos, daquelas fantasias, e faz um efeito muito bonito. Mas você só vê em parte, porque nós somos limitados, você só vê num determinado setor, e depois você vê a igreja, aquela escola toda ali. E aí qual é a alegoria que eu faço do sambódromo? É que Deus ele é diferente. Deus, ele quando... Ele do céu, ele vê a tua vida igual um desfile de uma escola de samba. Enquanto você está aqui atribulado só vendo uma ala passar, a tua visão é distorcida e perfeita, Deus ele vê o teu passado, o teu presente, o teu futuro como se fosse a mesma coisa. Quando a escola está toda no sambódromo. Aleluia! O que significa isso? O que significa é que Deus viu o pastor Wesley Rock com 5 anos de idade, pastor Wesley Rock com a idade dele hoje, e pastor Wesley Rock, daqui a 20 anos, Deus olha e vê os 3 Wesley. O Wesley menino, o Wesley na segunda idade, o Wesley já mais experiente daqui a 20 anos. Então, quando ele levanta o profeta e fala para ele alguma coisa que vai se manifestar, mas Deus no mundo espiritual, ele já vê como pronto. Ele vê pastor Wesley com 5, com 46, é rei não, né, Barão? Não, Barão, tem 47. Está comendo um ano aí. Então, irmãos, você vê o pastor Wesley, até fechou aqui, com 5 anos, com 45 e com 65. Então, Deus já faz promessas para ele, quando ele tiver 65 anos de idade, mas Deus já considera já como pronto. É a plenitude dos tempos, que vai acontecer tudo certinho, nada de perde o controle. Quantos estão entendendo isso aqui? Agora, um Deus que controla tudo isso, você vai perder a tua noite de sono por causa de uma conta de luz de R$200 que está atrasada? Você acha que ele perdeu o controle? Você acha que ele perdeu o controle? Antes da fundação do mundo, ele já te conhecia. Então tem bênçãos, toda sorte de bênçãos espirituais, emocionais, materiais, que já estão prontas lá, que na plenitude dos tempos, neste culto, se você abrir tua boca e glorificar a Ele, vai ter boa notícia, vai ter boa notícia. O culto que você prestou hoje vai abrir portas, vai quebrar cadeias que estavam presas no mundo espiritual. Satanás queria acabar com o teu casamento, com a tua família, com a tua carreira, ele não vai comprar casa, mas Deus na plenitude dos tempos falou, eu recebi essa adoração, eu recebi esse culto na Dedé de Bangu, em 17/7/2022, então eu abro a porta e já libero no futuro, no mundo espiritual. Eu determino que na plenitude dos tempos haverá casa própria, haverá cura, haverá restauração da família, haverá casamento, haverá promoção, haverá ministério. Receba essa palavra em louvado seja Aleluia. Mas por que nós precisamos devemos pregar o Evangelho? Primeiro, é uma ordenança de Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte, ó, porque se anuncio o Evangelho, não tem de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio. Mas se for de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Vocês viram ali em Marcos 16, verso 15, Jesus fala aí de pregar o Evangelho. Irmãos, é uma honra a igreja evangelizar. A quem? Nós devemos pregar a todos os homens. De repente você está lá no teu emprego e fala assim, poxa, eu não gosto da fulana, aí você não prega para ela. Já viu que às vezes a gente quer selecionar quem pode entrar no céu? 600 santos demais? Às vezes lá no meu trabalho tem uns amigos que às vezes te atribulam, né? Mas você não pode fazer acepção, você tem que orar por todos, você tem que pregar o Evangelho para todos. E olha, eu vou te dizer, aquele que mais persegue, que é mais atribulado, de repente é que Deus tem um plano maravilhoso e lindo. A minha esposa tem um testemunho, ela morava numa vila,
E tinha uma família lá vizinha, conhece a minha sogra há mais de 40 anos, e ele mexia com feitiçaria e ele debochava quando a minha esposa e seu pai iam para a igreja. Lá o filho, ele debochava. Irmão, sabe o que aconteceu? Esse camarada hoje se converteu, hoje é um pastor, meu irmão, o cara é fácil. E era o que mais debochava. Era o mais atribulado da vila que a minha esposa morava. Então, a todos os homens, nós devemos pregar o Evangelho. Por que nós devemos pregar o Evangelho de Jesus? Porque é um sentimento de amor. Paulo, em Atos capítulo 17, versos 16 e 17, quando Paulo estava em Atenas, a palavra de Deus vai dizer que o espírito de Paulo se comovia em ver a cidade de Atenas entregue à idolatria e à imoralidade. Paulo, ele não se conformou com isso. Ele podia ficar acomodado, irmã Angélica, falar assim, não são judeus, é um povo atribulado mesmo, idólatra, polituísta, um povo depravado, deixa eles para lá. Mas quando Paulo viu os atenienses mergulhados no pecado perdido, ele ficou angustiado e ele começou a pregar. Você não pode se conformar em ver a tua parentela no inferno. Você não pode se conformar com isso. Você não pode se conformar em ver seus colegas de trabalho para o inferno. Isso não é normal. Você não pode ficar acomodado com isso. Você recebeu a melhor notícia da sua vida. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Aceitar Jesus. E por que você não quer compartilhar com eles? Já viu parentes, amigos, colegas de trabalho, pessoas que te abençoam tanto, que Deus coloca no teu caminho para te abençoar? E você vem para um culto, deita a cabeça no travesseiro, vê aquela pessoa. Irmãos, eu tenho um colega no trabalho, que eu tenho 24 anos que eu estou na corporação, eu oro por esse meu amigo praticamente esse tempo todo. Ele é de uma família que mexe com essa parte espiritualista, mas eu não desisto não. E eu falo para ele que um dia ele vai estar na igreja comigo. Amém, Jesus, aleluia. Como o apóstolo Paulo, ele ficou indignado, ficou constrangido de ver a população de Atenas mergulhada na perdição. Paulo, ele também fez isso. E qual é a aplicação direta que eu posso trazer aqui, irmãos? A cidade do Rio de Janeiro é taxada como uma cidade muito violenta, uma cidade muito corrupta. E nós que moramos aqui, cariocas, e você que foi adotado pelo Rio de Janeiro, essa cidade aqui te acolheu, nós não podemos nos conformar com isso. Lá haverá boa notícia para o Rio. Há uma igreja que vai se levantar, tem se levantado para clamar. Os principados e as potestades têm procurado destruir a nossa juventude, trazer desgraça, imoralidade, homicídio na nossa cidade, serão amarrados, acorrentados. Temos que clamar a Deus para mandar miríades de anjos aqui para essa cidade. Precisamos ter a expectativa e clamar para vir uma boa notícia para a nossa cidade. Quantos vão clamar? Quantos vão clamar? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E caminhando para o final, outro tópico aqui. Quais são os efeitos do Evangelho? Nós já presenciamos o que é receber Jesus. Primeiro, poder de Deus para destruir fortalezas. Atos 19, 11, 12. Nesse texto aqui, pessoas foram curadas, demônios foram expulsos, houve arrependimento de pecado, destruição de feitiçarias, livros de feitiçaria. Aquele povo ali, quando Paulo começa a pregar naquela cidade, o povo vem constrangido e traz livros de feitiçaria e queima em praça pública, que era da ordem de milhões de dólares comparado hoje. São os efeitos do Evangelho. E a igreja? Qual é o papel da igreja? A igreja é a agência de Deus e promotora do Evangelho. A igreja está aqui para promover cura espiritual, emocional e física. Libertação, salvação, é lugar de bênção, é lugar de oração, é lugar de adoração, é lugar de edificação. Eu fecho essa mensagem aqui falando sobre como é que é a alegria de quem recebe o Evangelho. Nós temos o exemplo do publicano Zaqueu, Lucas 19, 10. Jesus falou: Zaqueu, desce depressa, hoje convém pousar na sua casa. Zaqueu fica alegre, prepara um jantar e fala: Senhor, eu divido a metade da minha riqueza com os pobres, e se eu defraudar alguém, eu vou restituir 4 vezes mais.
Nós vamos ver o carcereiro lá na cidade de Filipos, Atos 16, do verso 30 a 34, quando ele vê um terremoto ali no cárcere, ele liberta Paulo e Silas, que estavam adorando a Deus. O carcereiro, ele estava quase querendo se matar, porque ali no Império Romano, se algum preso fugisse, o carcereiro pagava com a vida. Mas antes dele se matar, Paulo falou assim: calma, rapaz, estão todos aqui. E aí o carcereiro fica como e fala: o que eu preciso fazer? E aí Paulo fala: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Leva Paulo e Silas e toda a sua família se converte. E do endemoniado gadareno, que Jesus liberta aquele homem que vivia como um monstro. Aquele homem tenta seguir Jesus e Jesus fala assim: volte para os seus e conta quão grandes coisas Deus fez na sua vida. Quantos têm alegria aqui de receber? Quantos já receberam o Evangelho? Eu encerro essa mensagem passando para o pastor, o anjo dessa igreja, que ele vai fazer um convite para você que ainda não recebeu esse Evangelho, você receber, e você vai ver o que acontecerá na sua vida. Que Deus nos abençoe.